Mais um podcast com Nayara Fortaleza nessa série Saúde Mental, com o apoio do Santuário Le Monte Cristo Pousada e o Centro de Terapias Integrativas. Hoje o tema é relacionamentos saudáveis para a saúde mental. Para falar desse tema, nós trouxemos uma loira linda, inteligentíssima, meiga, acolhedora, uma psicóloga, uma estudiosa do comportamento humano. Com vocês, Lucy Duran. Boa tarde, obrigada, Nayara. Uma honra estar aqui, né, falando de um tema que é tão importante, porque o ser humano é um ser que precisa, gosta, necessita, né, de estar com os outros. Somos seres relacionais, Somos né? seres relacionais. Duran, Lucy Duran. Sim. Somos íntimos aí vai no Duran. Lucy, minha querida, o que acontece com a humanidade que está assim adoecida? As pessoas estão adoecidas individualmente e coletivamente. Sempre estiveram? É o mal do ser humano? Sempre foi, desde sempre, da história do ser humano? Ou está mais, do seu ponto de vista? Ou existe algum artigo que fala disso? Como é que estão esses estudos, esse olhar sobre a saúde mental da humanidade? Nayara, durante muito tempo, né, se acreditava de que é assim mesmo, se a vida me trouxe isso, eu vou ser feliz assim. A globalização nos permite viajar por muitos lugares, conhecer novas culturas, entender novas pessoas, modos de viver. Então, isso vai despertando em nós uma satisfação e uma insatisfação também. Por que que eu não posso viver dessa Melhor? forma? Dessa forma, né? Então, assim, e isso vai gerando no ser humano algumas frustrações. E a gente também entende a questão do sistema. Era colocado muito nos sistemas, né? Eu sou professora da disciplina de terapia de casal e família. Era muito colocado isso. Menino, se tu tem uma limonada, tu vai fazer uma limonada, não vai fazer uma laranjada. A vida é desse jeito. Aconteceu assim é porque tinha que ser. E hoje as pessoas não acreditam mais nesse eu tenho que Tanto é que ser. repetia as profissões, né? Se o pai Sim. tinha aquela profissão, o filho ia seguir, assim era. Sim, e hoje eu posso, né? Hoje é dito para o ser humano que ele pode tudo, que ele pode fazer as escolhas dele, que dentro de um sistema ele tem um lugar, ele não precisa estar em todos os lugares, né? Que dentro da vida, ele é o dono da vida dele, ele faz as escolhas dele de forma diferente. Então, o lado bom é que eu não preciso mais me conformar com aquele padrão repetitivo do meu Sim, sistema. Isso é positivo. sim, O lado negativo da humanidade é porque nem todos sabem lidar com as frustrações. Porque por mais que eu queira, eu posso tudo, mas nem tudo possivelmente eu vá conseguir. sim. Porque faz parte desse crescimento não conseguir também. Sim, é importante também saber que não conseguimos tudo, que não somos capazes de tudo, que não sabemos tudo, e que nem tudo que planejamos, sonhamos vai ser realizado dessa forma, né? E dentro das relações, as pessoas geram muitas perspectivas e projeções. Principalmente na era da globalização, onde tudo que é postado são relacionamentos perfeitos. Então, eu também quero esse relacionamento perfeito para mim. Mas a minha realidade, a minha cultura, a minha situação financeira, tudo isso demanda outros olhares. Eu não consigo. Eu posso espelhar, eu posso até admirar, mas não tem como eu reproduzir, porque não é a minha história, não, né? Não sou eu. E o que faz essas pessoas ficarem tão frustradas? O que acontece com essa geração que não sabe lidar com a frustração? Dentro das relações, aí a gente fala de todos os tipos de relacionamento, né? Sim, começando aí de mãe e filho, pai e filho, né? Eu penso que eu desconfio aí que essa relação, eu observo, nem desconfio, eu observo que é, essas crianças, né, já começam ali não ter como a gente tinha, né? Assim, o couro grosso para as dificuldades, né? Estava comentando hoje em sala sobre isso, né? Que
a nossa geração é uma geração que era muito não pode, não vai, não faz. E aí se gera essa, dentro do ser humano, quando eu tiver os meus filhos, o meu relacionamento não vai ser assim. Então, estamos vindo de um relacionamento extremamente punitivo, e aí vamos para algo extremamente permissivo. Ah, estamos saindo de um extremo para o outro. Sempre, Então, né? pode ser que numa geração vindoura aí ache-se esse Esse equilíbrio. equilíbrio, eu espero. Espero Ah, que venha, né? Porque nossos netos, quem sabe? talvez. Ou não, tataranetos. É, Mas é algo já para se pensar. para se pensar. Então, assim, hoje eu não vou repetir o padrão do meu pai, que era muito carrasco, que era muito rígido. Eu vou ser mais permissivo. Então, ser permissivo também, até que ponto isso é É a mesma saudável? coisa, né? Se você pega uma corda e une as duas pontas, são iguais. Os extremos são iguais. Mas se eu estico essa corda, deixo as pontas bem longe uma da outra, eu acho um equilíbrio, Sim. né? Esse equilíbrio, então, está faltando para essa humanidade saber lidar com as frustrações. Também estamos numa era em que tudo é muito fácil, tudo muito prático, é tudo à mão, né? Uhum. Ah, se não está dando meu relacionamento certo com você, eu vou trocar para outro e para outro. E essa busca, esse vazio, será que realmente está no outro? Uhum. A gente vê pessoas trocando de rede de pessoas. Esse vazio está em quem? Hoje nós estávamos falando sobre red flags, né? Sobre ler os sinais que hoje as pessoas não querem mais parar para olhar. Então, assim, se eu, Sinais que a vida mostra. que a vida mostra, que o outro está Aí mostrando. tem esse nome aí que você falou. Sim, Como que é chama? red flags, né? Tá, Que são as novas tendências dos sinais, levantando a bandeira vermelha. tá. Então, hoje, por exemplo, nos relacionamentos de aplicativo, né? Você marca um encontro com alguém que você não conhece. Que tudo que você posta ali pode ser verdade ou pode não ser, Uau. É um né? perigo, um risco, né? E aí, como é que eu, digamos assim, né? Estou marcando um encontro com alguém e eu quero muito ser mãe, mas esse outro não quer ser pai. E o Uhum. outro diz: não, eu acho que filhos é uma coisa para mais na frente, eu acho que. O que que essa pessoa está querendo me dizer? Uhum. Que não está alinhado aos meus propósitos. Isso E eu preciso entender que se eu quero filho, eu não posso ter sozinho, eu preciso de uma outra pessoa. Não, mas você pode ter sozinho. Gente, não pode. Porque mesmo que você seja uma mãe solteira, você vai ter que ir lá no banco de sêmen e ter o sêmen de alguém que doou para você. Então, né? sim. Se eu preciso do outro, eu preciso ponderar, né? Eu preciso ponderar, Alinhar, né? alinhar. Alinhar. Esse outro precisa estar alinhado comigo. Uhum. Porque qual é o tripé da relação? Eu, você e nós. Certo. Dentro de uma relação onde existe uma fusão, ela também se desarmoniza. E isso é para a gente fala de trabalho, a gente fala dentro das relações familiares, dentro dos relacionamentos, né? É preciso que cada um entenda seu papel. Então, tudo nós, eu só vou se você vai, ou eu só faço se você faz. E se o outro não quiser fazer, eu não vou deixar, eu vou deixar de existir? Tá. E quando você fala entender qual o meu papel, entender qual o papel do outro e qual o papel nosso, no caso do casal, né? Sim, Não é o papel também que eu idealizo que seja do outro, né? Eu preciso observar o outro, prestar atenção no sim. outro, para ver. Porque, o seu papel de mulher. Qual o papel de mulher que eu me coloco Para essa relação, para né? essa relação, né? Então, Sim. não é o que a pessoa está imaginando. Ela tem que estar alinhado com como o outro se apresenta. É isso? Eu falo muito que as relações, elas são construídas com acordos. Uhum. Eu preciso dizer para o outro até onde ele pode ir, e o outro precisa dizer até onde eu posso ir. E não significa que esses acordos precisam ser rígidos. Eles podem ser flexíveis, eles podem mudar, eles podem ser renovados, eles podem ser esquecidos, mas eles precisam ter. E tem pessoas que entram dentro da relação, Nayara, não falando sobre o que eu não gosto, o que eu não permito, os meus valores,
Dinheiro, não se fala sobre dinheiro. Dinheiro, menina. Então, não se fala disso, mas que trem E as maiores brigas, as maiores discussões, maiores questões de separação estão relacionadas ao dinheiro. Porque não se fala sobre o dinheiro, não se acorda, né, sobre o dinheiro. E eu não falo que isso tenha que ser para a vida toda, né? Quando eu casei, eu e meu marido acordamos de que eu abriria mão naquele momento da minha profissão para ser mãe. Isso era uma opção que foi discutida entre nós dois. E ele arcava com as despesas da casa e eu estaria ali. E não era para reclamar. Acordado não sai caro. Acordado não sai caro. Cada um sabia a sua função. Não que não pudesse falar sobre isso. E Estou tinha um cansada. tempo ali determinado, um prazo estabelecido, né? Sim. Para depois você retomar o mercado. Sim, na época foi para a escola, já consegue ir para a escola, já consegue passar um tempo lá. Então, esse era o momento. Então, assim, imagina a ida e vinda desse mercado, de não se firmar. Mas é sobre uma escolha. Foi minha escolha acordada com esse homem, né, que era importante para nós dois. E para a família, né? Sim. O casal que não tem um sonho, que não tem um propósito, ele não firma. Ah, mas eu amo, não é sobre amar. Saúde mental, então, para o nós, é o propósito. Sim. Né? Que começa no eu. Eu tenho um propósito, ele tem o dele. A gente alinha Sim. e cria o nosso. Exatamente. Isso mesmo. Quando a gente segue junto, possivelmente podemos ter filhos. Uma vez tendo filhos, aí já começa a ampliar essas relações, né? Sim. Imagina, Nayara, um relacionamento onde foi acordado lá no começo que não existiria filhos. E aí uma das partes decide Querer. Querer, né? Querer. Não, mas às vezes acontece de ter. De ter. Engana o outro, né? Acontece de ter. O que que acontece aí? Uma ruptura nesse pacto, porque nesse acordo. Isso é traição. Isso também é uma forma de traição. Não, altíssima. Sim. Muito grande. Inclusive, eu fiz uma vez processo Hoffman, muito bacana. Fiz lá em Minas, professor Jaime. Beijo, professor. E tinha um colega que eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Eu perguntei para ele, né? O que você está tanto curando aqui? Ele falou assim, uma dor muito grande com a mãe da minha filha. Esse colega, né, que estava lá, ele era de TI, se não me engano, e ele falou assim, ela me enganou. A gente já estava separados e ela me seduziu, tal, e eu caí realmente. E nessa queda, ela engravidou. E ele, fazendo a retrospectiva, ele foi pego assim, né? Pegaram meus espermatozoides. Então, ele se sentiu extremamente traído, ama a filha de paixão, mas não conseguia liberar, assim, a violência. Ele disse assim, é uma forma de estupro para o homem. Quando ele diz, eu não quero, a mulher insiste, Sim. dá o jeito dela, arma ali, engravida, e ele se sente em um estupro. E um outro caso, que é um amigo querido, ele com a vida toda, ele é muito metódico, analítico, ele. Tudo certinho, olha, formato, tal, vou para Nova York, trabalhar com finanças, tudo certinho. Chegou aí para Nova York, conhecer a cidade, ver onde queria morar, tudo organizado. Ele fez economias e contábeis. E do mesmo jeito. Nem era uma namorada, era uma amiga, assim, PA, né, essas coisas. E aí eu sei que ela engravida. E ele falou assim, como assim? O nosso acordo. Eu fiz a minha parte, como assim? Eu disse, vamos fazer o combo completo, já que estou grávida, vamos casar. E ele disse que foi uma fúria. Aí ele percebeu ali naquele jantar e ele disse a mesma coisa. Me senti em um estupro. Então, o masculino, ele quer ser avisado, né?
Sim, os acordos não podem ser. O que dói é o rompimento dos acordos. Né? Uhum. Aquilo, o combinado. É como uma criança, quando você promete algo para a criança que você não cumpre. A dor não é porque você não cumpriu, é aquele acordo que foi É, quebrado. pai, você Você prometeu, mãe, você prometeu. prometeu. Sim, e Né? carregamos isso para nossas relações adultas Uhum. também, né, de alguma forma. E aí você está falando dessa questão de traição. Traição nem sempre é física. Uhum. Né? A traição muitas vezes vem também nessas dores. Imagine você se sentir traído, e aí você tocou num ponto, ele ama a filha dele, é porque não tem a ver com a filha dele. É, É não, conseguir separar isso também é é, importante. é, Tem pessoas que colocam tudo no mesmo lugar, como você disse, tudo no mesmo balaio, né? é. Aí passa a ter raiva do filho, culpar o Sim, filho, ah, você estragou minha vida, responsabilizar, né? mudou minha vida. E realmente, ele não foi para os Estados Unidos, ele ficou na cidade, educa a filha dele até hoje, mudou totalmente os planos, mas ele dividiu as coisas. Ele não culpa a filha, porque ela não engravidou sozinha, né? Sim, Ele estava ali dentro de um projeto de confiança que estariam prevenidos, mas ele dividiu nesses dois casos. Eram homens estudados, homens bem trabalhados, tanto é que todos fazem terapia e tudo sim, mais. Mas quando mistura tudo isso, sim. aí fica bem patológico, né? Sim, porque as relações são de confiança. Uhum. O amor é algo, é como se o amor fosse só a liga. Mas se ele não tiver o que ligar, qual a estabilidade que ele vai dar? Uhum. Então, para além do amor, é preciso ter valores dentro de uma Valores. relação. E nisso, de relação de amizades, isso relação de trabalho, relações amorosas, precisam ter esses valores, precisam comungar. Né? Uhum. Dentro das organizações, a gente fala sobre a importância da gente fazer a missão, visão e valores da empresa, para que o colaborador ele Saiba, né? se enxergue dentro dessa visão, dessa missão e valor. Nós precisamos também construir nossa missão, visão e valor. Pessoal, né? Pessoal, porque o outro precisa saber onde ele está pisando e ele vai ter a escolha de, não, aqui não vai dar para mim. Uhum. Então, assim, eu percebo, e a mídia também, eu assisto pouquíssima novela, mas quando eu vejo, eu acho tão absurdo, porque as pessoas estão vendo que o outro não quer, mas insistem. Insistem. Insiste, insiste, insiste. Então, assim, rompendo algo que poderia ter sido natural. Se o outro não me quer, por que que eu tenho que insistir nesse relacionamento? Deixar o outro partir. Eu deixo você ir, né? Eu deixo você ir. E as Eu me pessoas. libero de você e me libero de mim em relação a você, né? Sim, e aí a questão também de. É pregada essa questão de ser feliz. Eu tenho que ser feliz. E se eu me apaixono pela Nayara, a minha paixão é ela, então eu tenho que ficar com ela, porque ela é que me faz feliz. Mas se ela não me quer, aí essa é a questão dela, né? E o Imagina, outro não faz ninguém feliz, né? não faz. A felicidade está em mim. M está dentro, né? Você vê a disparidade de histórias, de situações. Cada pessoa feliz de um jeito. Não existe uma receita, existe um parâmetro, um direcionamento, mas Uhum. não diz que você vai ser feliz do jeito que eu sou feliz, Uhum. né? Porque nossas histórias de vida são Meus completamente filhos que diferentes. são criados iguais, né? Um gosta de um jeito, outro gosta de outro. Um é feliz de um jeito, outro é de outro. Ah, e eu acho fantástico, sabe, Nayara? Eu tenho Essa 4 filhos, diversidade. acho. E quando eles eram pequenos, né? Na minha casa, os Você tem meus. Tenho 4? 4. Meninas, então é por você e por mim, tá tudo certo. Então, partilhando, né? Quando eles eram pequenos, só tomavam refrigerante no final de semana. Então, cada um gostava de um tipo, então tinha. Cada um tinha um tipo. Ah, tinha Coca-Cola, tinha Fanta, tinha o Guaraná. Quanta uva, É, aí, Guaraná. e aí os amigos chegavam, você quer uma festa? Eu falei, não, é só respeitando que cada um gosta de algo. E é algo tão simples, Diferente. né? Por que que eu não posso fazer isso? Aham. Então, às vezes, eu escuto muito as pessoas falarem, relacionamento é muito difícil. É muito difícil quando eu quero mudar o outro, Uau. né? É muito difícil quando eu quero mudar o outro. Ou quando o outro quer me mudar, Ou né? quando o outro quer me mudar.
Uhum. E assim, passa a ser um campo de batalha. Deixa de ser um relacionamento. Tá. Então, assim, um relacionamento saudável, jamais competição, né? Sim, Jamais. Então, além jamais. de estar alinhado num propósito, ambos trabalhando para que esse propósito vá à frente e nunca num cabo ali de força, né? Medindo Sim. forças. Eu vi um vídeo essa semana de um ator famoso casado com uma brasileira. E aí o rapaz pergunta no podcast qual é o segredo de um relacionamento duradouro. E ele fala, é o distanciamento. Você se distancia, mas você não pode perder o outro de vista. Ah, que Porque nem lindo! sempre nós, como casal, vamos estar tudo junto e no mesmo Aham, momento. Há momentos que você está mais adiante, o Renê mais atrás. Há momentos que o isso. Renê está mais na frente, você está mais atrás. Mas não podem se perder de vista, né? E Uhum, aí, quando eu percebo que eu estou me distanciando muito do outro, eu vou reduzindo, vou dando uma parada, permitindo que o outro me acompanhe. uhum, E aí, hoje, estão tão voltados em serem felizes que não se importa se o outro está lá atrás ou não. entendi. Eu vou ser feliz. Se você não está feliz, esse problema é seu. Uhum, E onde estamos o nós, né? uhum. Deixou de ser nós para ser Embora a individual. responsabilidade de ser feliz seja minha, mas enquanto companheira, eu preciso estar de olho no momento, no estágio, como está meu companheiro, né? De que forma eu posso contribuir para que ele supere o que ele está passando? Embora a felicidade está dentro dele, mas eu posso contribuir. Sim, isso Porque é como eu posso atrapalhar, eu posso contribuir. cumplicidade, Tá. lealdade, proximidade, Uhum. diálogo, intimidade. Tá. Então, assim, o amor é tudo. Agora, o respeito antecede o amor. Eu acho que quase tudo antecede o amor. O amor Olha é a que construção de interessante. tudo isso. Ele não sobrevive sozinho. Interessante. Não só, eu amo, pronto, eu amo, suporto tudo, eu passo fome, eu durmo na rua, eu aceito mentiras, traições, violência. Uhum, Esse amor não suporta tudo, uhum. né? Ele precisa de base. É porque se suporta no sentido de dar suporte, né? E não de ser burro de carga. Mas isso é interpretado, né? Uhum. Muitos relacionamentos. Ah, então, se você não me perdoa é porque você não me ama, Olha que loucura. né? E não é sobre amar, não é sobre não amar, Uhum, mas é sobre essa relação que precisa ser de outras coisas, não só de amor, uhum. construída de outras formas, né? Interessante. Luci, então assim, eu construo o nós com a pessoa com quem eu vou me relacionar, meu cônjuge, pessoa com quem porventura venha, né, formar uma família, com filhos ou sem filhos, porque para ter uma família necessariamente não precisa ter filhos. Eu posso ter uma Sim, família sem filhos com meu cônjuge, né? Porque o que define família seria o quê? A cumplicidade? O que definiria o termo família? Eu sou família, eu me sinto família com o René. O que seria. hoje nós temos mais de 12 nomenclaturas em relação à família, né? Hoje a família que mais ressalta hoje é a mosaico, que é o meu, o seu e os nossos. Uhum, Tem família de eu e meu gato, tem uhum, família de eu e meu cachorro, eu e a minha avó, eu e o meu filho, uhum, eu e um amigo. uhum, Hoje temos vários formatos de família. Então não é só o sangue que diz assim, ah, essa é uma família. uhum, Então, hoje nós estamos para além disso. São essas relações que nos abraçam, né? Que nos acolhem. E que dizem, sim, aqui eu me sinto em casa. Tem uma frase que fala, a minha casa é onde meu coração está. uhum, Me- Como é ter uma família onde você não é visto, não é respeitado, você não é amado, e aí, de repente, você encontra um animal que, de alguma forma, te entende, te te entende, te acolhe. acolhe. Isso também é um novo modelo de família, né? Então, as famílias, esses modelos estão evoluindo também. Então, esse exagero, e eu digo isso porque lá em casa tem esse exagero,
com os pets, possivelmente, porque faltou ali com o ser humano, será que tem isso? Tem muitas questões, sabe, Nayara? O pet é para isso mesmo, é para a gente perceber esse amor puro, porque eles são muito puros, gente de Deus, que pureza de amor que são os pets. Eu respeito, né? Mas eu acho que o ser humano não deve ser substituído por um animal. Mas respeito. E nem tratar o animal assim como ser humano, porque é ruim por animal, né? E olha que lá em casa tem uma que meu esposo trata como, ele diz assim, é a minha filha, é uma filha, Sim. né? Imagine que na pandemia, muitas pessoas ficaram sozinhas, isoladas. E o único apoio que tiveram foram dos seus animais. E como não fazer com que esse animal se sinta parte da família? Então, esses conceitos e esse novo modo de olhar para a família precisa ser ampliado. Tá. Mas uma família é onde meu coração está. Não necessariamente, né, romantizar, porque essa minha família é perfeita e às vezes a família não é tão perfeita. Mas é a família que eu tenho, mas eu posso fazer a escolha de estar dentro dela ou não. Tá, então assim, o que definiria a família seria esse pertencimento, essa cumplicidade, esse apoio, esse suporte para o que der e vier. Sim. Isso é uma verdadeira família. Sim. Tá. Nem sempre a gente encontra isso na nossa família de sangue. Nem sempre. Feliz aquele que consegue, né? Feliz aquele que consegue. Eu tenho sorte, assim, eu e meus irmãos, nossa, gente, é bem assim. Sim. Nossa, a gente mora longe, tudo, mas uau, é muito bacana. É um tesouro, né? Sim. É um tesouro. Mas, meu maior parente hoje é o René. Sim. É o meu marido. Sim. Estávamos também falando sobre isso. A aula veio, né, muito trazer. Porque ele é o núcleo, né? Sim. Meus irmãos, meus pais é a célula. Aí precisa saber navegar nesses universos para ter aí uma saúde mental familiar. Sim, dentro da sistêmica, né? Na verdade, a minha família e dos meus irmãos, ela não é minha família, é a família do meu pai e da minha mãe. Eles escolheram ter essa família. A minha família é a minha, do meu esposo e dos meus filhos, porque essa é a família que eu construí. Certo. E é preciso saber o que é seu e o que é do seu sistema para que você não leve para o seu atual sistema. E quando os filhos forem formar o sistema deles, forem casar, deixar ir, né? Deixar ir. Porque muitas vezes não deixa ir, quer que reproduza os comportamentos. Tem que ser assim, porque na minha época, porque na minha família. Porque nós somos uma família. Gente, exato. Rompe aí. Sim. Por isso que tem chorinho em casamento, porque é doloroso para os pais. Sim. Porque ali está rompendo mesmo, porque está criando um novo sistema. E nem sempre as famílias entendem isso, né? Sim. E você sabe de uma coisa curiosa? Assim, no nosso sistema assim, bem patriarcal, né? Só o pai entrega a filha. Por que a mãe não vai junto, gente? Entregar também? Agora já vai. Mas tem que ir, porque senão fica a sogra chata. Agora já vai. Ela não entregou, aí, né? Fica aquela sogra chata, porque não teve aquele rito. Aí, como é que tá sendo agora? Vai um de cada lado, é isso? Vai um de cada lado. Perfeito. Era uma coisa que me incomodava. Também, como essa nova estrutura da família mosaico, o meu, o seu e os nossos, algumas noivas estão entrando com o pai e com o padrasto. Porque esse padrasto também veio para somar. Sim, é pai também, né? Que cuida, que esteve ali presente. Então, tem algumas noivas entrando, fazendo nesse modelo de. E a mãe? Aí entra. A mãe entra com. Porque a mãe tem que entregar também essa noiva. Essa mãe tem que entregar essa noiva. Tem. Né? Ela entrar lá com o pai do noivo, ela não está entregando. Sim. E nós somos. É desconfortável, eu acho. Como é que você não. Né? Tem que entregar. Mas normalmente, quando era. Que é um rito. Sim. É um rito de passagem. Então, que esse rito seja bem feito, gente. Seja bem feito. E seja simbólico realmente, né? Então, mas hoje tá. Meu filho vai casar agora, né? E me fizeram uma pergunta como é que eu estava me sentindo.
Porque eu tenho 3 Feliz e meninas. triste, gente. 3 meninas e ele, né? Então ele sempre foi muito meu parceiro. E eu estava me sentindo, na verdade, a palavra realizada. Olha que delícia, realizada. Porque você criar uma pessoa, um ser funcional, é de muita responsabilidade e amor. Aham. Né? Eu estou criando, assim como as meninas, né, que estão casadas, escolheram, têm suas profissões, seus filhos, escolheram. Então, eu me sinto agraciada e Ou honrada. seja, ele está pronto para formar o sistema dele. Pronto. Então, eu fui capaz de dar o melhor para aquele ser um ser Não, funcional. então isso é amor de verdade, porque isso aí é desapego. É, eu acho, eu acredito nisso, sabe? O filho não é meu. Eu Eu, tive o privilégio de cuidar, né? sim, eu tive o privilégio. Ele me permitiu também ser essa mãe, Sim. né, participativa. Então, vê-lo ir para a vida, ver as minhas filhas irem para a vida delas, construírem a história dela, e que não tem que ser necessariamente igual à minha, isso para mim me traz muita satisfação Tá. e gratidão. E Luci, uma questão assim que às vezes me incomoda, o pessoal diz assim, ai, aqui nessa empresa nós somos uma família. Eu fico assim, rapaz, é uma empresa, tudo bem que tem que ter o companheirismo, temos que ser colaboradores, mas são relações diferentes, não são? Completamente diferentes, né? É a partir de que nem sempre nas relações você constrói. Primeiro que você vai para uma empresa para trabalhar e não para construir relacionamentos. Tá ali para produzir, né? Então, se você vai para ter um relacionamento, está no lugar errado. Não que eu não vá me relacionar bem com os meus colegas de trabalho. E isso é fundamental. É mais importante até do que a própria técnica, né? Já não se contrata mais porque você é bom tecnicamente. Se contrata se você sabe se relacionar, Se relacionar. né? Mas é diferente de um relacionamento familiar. E aí você fala assim, se relacionar. E as pessoas ainda entendem que se relacionar é se envolver. E aí, quando elas se envolvem dentro do lugar de trabalho, se envolver não necessariamente ter algo, mas se envolvem uma com as outras, Sim, de gera muita sentimentos, insatisfação. de defender, parece Intrigas, irmão. insatisfação, Ou muita seja, tem que ter uma conversa. ética ali, Tem. né? Uma ética profissional de relacionamento. Isso é falado nas empresas, Luci? Isso tem se ensinado, tem colocado isso em treinamento, em pauta, tem esclarecido, porque tem gente que nem sabe, nem percebe, Sim. que mistura, que faz projeções, o chefe Demais. da mãe com o chefe. Menino, que confusão. Tem. Eu sou consultora organizacional há 20 anos. Uhum. E é muito visível que alguns líderes tratem os seus liderados como filhos, Ah, então. que passam a mão na Ai, meu cabeça, Deus. né? Ou que Tem os tem prediletos. os prediletos. Então, passa a ser uma família, porque esse ser O acaba líder. levando aquilo que era do sistema dele para dentro do trabalho dele. E aí, muitas vezes, sai, vai tomar cerveja, e aí não sabe mais o que é amigo, o que é chefe. E aí, quando esse Porque pode até sair tomar cerveja, mas é uma questão de postura, de né? postura, De postura. não importa, ele vai ser sempre meu chefe. Uhum. Né? Saber os seus lugares, O limite, né? saber o seu limite, A saber irreversibilidade de certas brincadeiras, né? liberdade, achar que porque eu saio para tomar uma cerveja, eu posso falar o que eu quero, do jeito que eu quero, porque ele é meu amigo. Eu posso adentrar em temas que não me pertencem, porque ele é meu amigo. Então, dentro também das organizações, é preciso entender sobre relacionamento Que é diferente do familiar. e de casal. Né? São formas de amizades diferentes, de olhares diferentes, vivências e necessidades diferentes, né? Ou seja, eu preciso estar antenada, enquanto ser humano, enquanto pessoa, os diversos tipos de relacionamento. Primeiro, aprender como eu me relaciono comigo mesma. Como eu me relaciono comigo, com o outro e com o mundo. E esse mundo tem os pais, tem os irmãos, tem a família núcleo, tem a família célula, tem os amigos, tem os professores, Sim. tem os colegas de trabalho. Então, cada um desses papéis, eu preciso entender
que é uma forma de se relacionar diferente. Sim. Eu não posso pegar tudo e colocar no mesmo balaio de gato. Ah, mas eu sou assim. Ah, Tem muito essa frase, né? gente! Ah, mas eu sou assim. Ok, eu posso ser assim, mas eu preciso me comportar de alguma forma conforme o ambiente, o local exige. Então, se eu sou uma pessoa extremamente que eu não paro de falar, falo, numa reunião eu não posso ser essa pessoa. Isso não quer dizer que você não pode ser quem você é. Só que no momento você não pode ser, Uhum. né? Ou seja, se adequar, né? Eu preciso me adequar. Sim, vai se ajustando, né? Uhum. Dentro da psicologia a gente fala que a gente não deve se apertar para caber no mundo de ninguém. Mas Não não é. devemos, olha só, não devemos nos apertar para caber no mundo de ninguém. É uma Interessante. frase que a gente usa muito. Aham. Eu tenho alguma- se tudo que você faz psicologia, eu sou psicóloga, então onde eu vou? Eu só não fico analisando todo mundo porque não é essa a minha função, né? É. Eu faço isso dentro do meu Não estão me consultório. pagando. Se eu estiver me pagando, analise. Então, assim, mas eu preciso aprender a me ajustar em algumas situações, né? Por exemplo, você não vai para um casamento de short e blusa, e camiseta. A não ser que seja numa praia, a não ser que esse seja E esse seja o o traje, porque traje. às vezes é numa praia, mas está todo mundo de longo ali. Sim, então, assim, no meu ambiente de trabalho, sim, eu preciso me comportar como profissional. Se dentro da minha casa, como mãe, eu preciso me comportar como mãe. Dentro da minha relação com meu esposo, eu preciso me comportar É, e a gente aprende como... isso em casa, né? Porque, assim, o filho que confunde a relação com o pai, por exemplo, o pai é um excelente pai, mas é um péssimo marido. E aí a pessoa tira o foco de ver o excelente pai para olhar o péssimo marido que ele é. Aí pronto, perdeu o foco, perdeu a relação saudável, né? Porque o É, problema de ser um péssimo marido é dele com a esposa, né? Com a mãe dele, da pessoa. sim. Então, Eu tive esse relacionamento na minha casa, né? Meu pai, um excelente pai, mas assim, como marido, né? Não só seria, misericórdia. não seria o marido que eu escolheria para mim. Mas ele não deixava de ser meu pai, ser um bom pai. Você conseguiu separar? Consegui, Ai, né? que Eu consigo separar bacana. muitas coisas, né? Eu acho que isso foi me permitindo, essa jornada. Que bom. Eu separava o meu pai, às vezes minha mãe vinha falar do meu pai, eu falei, ele é seu marido. Não tem que falar para Ele é filha, onde já se seu viu marido, isso? né? Essa escolha foi sua, né? Não que a gente não comente com o filho sobre, seu pai faz assim, é porque você é padre. A gente faz esses comentários, infelizmente, né? Não dizendo que eles são Mas nem saudáveis. precisava. É É desnecessário. Mas desnecessário. saber separar esse pai desse marido, essa mulher saber que meu marido, esse é meu marido, e esse aqui, pai, como pai, ele é muito bom. E se como marido, essa questão é minha, não dos meus filhos, né? Que são papéis diferentes, Muito né? diferente. É aí que eu sempre coloco, eu sempre digo, né? Existe a minha pessoa, que é o meu corpo, a minha intelectualidade, as minhas emoções, a minha espiritualidade, né? Então, essa é a minha pessoa. E dentro dessa pessoa tem meus princípios, meus valores. E existe os meus papéis. Os meus papéis de filha, de profissional, de amiga, não é a minha essência. Sim. São papéis que eu exerço através da minha essência. Então, separar e tudo isso é fundamental, faz parte desse autoconhecimento. E não se diluir nos papéis. Como assim? Explica isso. Às vezes você se dilui tanto nos papéis de mulher, de profissional, que você não sabe mais do que é do profissional, do que é pessoal, Quem do é que é do você? relacionamento. A tua autenticidade, Sim, a tua presença. porque você se dilui, né, nesses papéis. Então, sempre centrada em mim, Sim. exercendo os papéis, mas deixando ali a protagonista, que é a minha Sim, pessoa. sim. É importante, né? É importante que quando eu sei quem eu sou, quais são os meus valores, aí a gente vai falar aquela de missão, visão e valor. De novo, né? De novo. Eu vou dizendo muito para o outro, aquele que está se aproximando de mim, aquilo que nós estávamos falando lá no camarim, né? Aham. Sobre você não precisava falar que você não usava, que você não queria, mas a maneira como você se porta, como você A se postura. direciona,
diz ao outro, não, você não pode passar desse caminho, desse lugar. Às vezes eu nem verbalizo, né? Não, porque isso é muito claro quando você. É por isso que as pessoas fazem Ai, que terapia, né? lindo! Para elas se conhecerem, para que elas transbordem para além da sua fala. Eu não preciso dizer que eu não gosto de X, porque o meu comportamento Já disse. já diz. Então, assim, quando alguém diz assim, ah, esse é meu jeito, eu sou assim, é porque não está ajustado. É, Quando eu tenho que né? impor quem eu sou, é porque está tendo uma incongruência quem eu sou em essência e como eu manifesto os meus papéis, como a minha essência se manifesta nesses papéis. Há momentos que sim, há momentos que você precisa se posicionar de uma forma mais firme. Uhum, Mas quando isso é tão natural em você, é natural. uhum. Né? Talvez o outro adentre, porque nem ele sabe os limites dele. Entendi. Interessante. E me diz uma coisa, como é que tá assim, a saúde mental nas empresas? Como é que tem se discutido isso? Porque antigamente a empresa não queria nem saber como estava o funcionário, né? Sei lá, uns 20 anos Sim, atrás, não sei. É, sugava, sugava. Hoje não. Ela própria quer saber se o funcionário está tendo qualidade de vida, ela, né, ela sim. acompanha essa qualidade de vida do funcionário. E o que as empresas têm feito assim para contribuir para que essa saúde mental ela esteja ali no corporativo? A partir do dia 25 de maio, uma lei chamada NR1, ela traz para as empresas essa obrigação Agora, a partir. agora. Sim, vai entrar em vigor a partir do dia vinte e Tá. cinco de Já maio. foi votada, tudo Já, direitinho. né? Então ela já vai valer e vai ter penalidades e tudo para a empresa que não se adequar a essa nova proposta. Gente, escuta aí, ó. Sim, essa nova proposta, né, de olhar para esse ser biopsicossocial. Biopsicossocial. Então, a empresa também é responsável por olhar para o seu colaborador Sim, como um ser biopsicossocial. porque é um ser que ele presta um serviço, mas ele precisa também ter qualidade no ambiente Passa de mais tempo trabalho. lá, né? Ele precisa ter bem-estar, ele precisa ser um ambiente seguro, e a gente fala seguro não só físico, mas também que tenha uma harmonia. Você gosta de estar no seu local de trabalho, né? Então, essa lei, ela traz para que você gerencie junto com o psicólogo, RH, pessoal do trabalho, criem projetos para trabalhar, principalmente liderança, sobre assédio, assédio de todos os Todos níveis, os né? níveis. Sobre aprender a dar feedback, gerenciar, direcionar. Que tem assédio intelectual, né? Tem assédio de todas as formas. Gente, eu vou contar aqui um assédio intelectual. Gente de Deus, quando a minha cliente contou, eu falei assim, não acredito. Meu Deus. Ela assim, concurseira, passa tudo quanto é concurso. E ela havia passado, era federal, assistente de juiz, um trem assim alto, federal. E aí, ela já tinha feito mestrado, entrou no doutorado. Aí a chefe dela lá falou assim: como é? Doutorado? Mas eu não tenho doutorado, eu não admito que uma pessoa que está abaixo de mim tenha doutorado. Se eu não tenho, ela. Uai. Aí sabe o que ela fez? Ela fez outro concurso, que ela disse: uai, como que eu vou ficar aqui com essa mulher, gente? Sim. Isso é um assédio intelectual? Olha que absurdo. Uai, por que ela não faz? Tem tantos assédios Aí sutis, ela, né? ela fez, aí passou para cartório, assim, entendeu? E agora ela é a chefe. Hoje tá. Hoje precisamos falar sobre os tipos de assédio, né? Gestor ou chefe. Aprender a se comunicar, né, dentro desse processo gerencial, a dar feedbacks, a saber cobrar. Não é mais sobre qualquer forma, de qualquer jeito. Hoje tem uma lei que está aí trazendo esse olhar, trazer um psicólogo para dentro da empresa ou permitir
esse alcance dos seus colaboradores, desse profissional da área da saúde. Permitir psiquiatra, médico do trabalho, saúde da mulher, gerenciar emoções, inteligência emocional. Isso são projetos que essa lei está trazendo. Porque eu observo também, assim, nas empresas que tem algumas pessoas com um intelecto acima, né? Mas um aspecto, talvez nível 1 de autismo, não sei, assim, de alto funcionamento, mas que no relacionamento zero. E assim, processos, sabe? Assim, por não saber falar. Por não saber. Então, assim, tem que acordar e pedir ajuda, né? Tem que pedir ajuda, porque é uma limitação, a pessoa nem percebe que é daquele jeito, sabia? Sim. Percebe. Não percebe. Aí eu falei assim, olha, que a gente falou assim, olha, tem alguma coisa errada, observa direitinho, tal. Eu falei assim, mas, gente, não percebia. Então, e o que fazer? E o que fazer se a pessoa não quer? Ela vai perder espaço, né? Se ela não quer mudar, ela não quer se enxergar, não quer ver que tem alguma coisa errada, porque às vezes é tão inteligente que não consegue, assim, ter paciência com a limitação do outro. Olha, que absurdo isso. Sim, dentro das organizações, as relações da maioria também são assim, né? A intolerância está aí. Não queremos que o outro não respeite, mas muitas vezes não queremos respeitar o outro. O outro. Hierarquia funciona de todo jeito, né? Sim. Tem que ser de Eu começo forma. nesse movimento de respeitar para ser respeitado. Eu não posso esperar que o outro me dê aquilo que muitas vezes ele nem tem. E não tem porque não sabe que tem, ou porque não sabe que existe, ou não sabe de alguma forma. Sim, então nós estamos numa era que não dá mais para adiar o tal do autoconhecimento, né? O ciclo está fechando assim de um jeito, porque tá aí a lei para que eu saiba falar com o outro. Para trabalhar, né? É porque as leis elas são criadas porque por vários casos de abusos, né? No caso, né? Então, assim, tinha muito assédio nas empresas, assédio moral, assédio sexual, de vários punhos, né? E foi criada essa lei para se olhar para isso. Um chefe que chamava o colaborador, você é um burro, você não sabe fazer Ai, meu isso. Deus. E ainda existe, viu, Nayara? Existe muito. Tem que chamar o pai, o filho, gente. Existe filho. muito. Então, assim, provavelmente esse chefe recebeu profissionais, isso. Preparar esses profissionais, né? Que eles também se percebam, porque às vezes eles nem se percebem. É tão natural, porque isso foi durante tanto tempo, tão natural. Tá no hábito ali, né? Tá no automático, então nem percebe. Nossa, eu nem percebi que eu falava assim. Nossa, eu nem percebia que eu fazia isso, né? Tem uma empresa que eu estou prestando consultoria e eu já fui, já voltei, a gente retorna sempre lá. Quando eu cheguei, eu falei assim, olha, eu lembro que uma das gestoras ficou muito aborrecida quando eu falei, olha, a sua equipe reflexo seu. Como assim você chega aqui e fala um negócio... E hoje, né, a gente vem trabalhando com eles, ela fala realmente assim. E hoje ela fala para a equipe dela, que ela coordena, e ela fala assim, olha, cuidado, que a equipe de vocês é reflexo de vocês. Se vocês estão bem, a equipe vai estar bem. Nayara, na sua casa, quando você está bem, toda a sua casa fica bem. Se você se desorganiza, a sua casa também desorganiza. Se o chefe de uma empresa não está bem, a empresa dele também não vai estar. Você sabe que é sistêmico, né? Muitas Tudo coisas. interligado, Tudo né? interligado. Então, assim, se eu não estou bem, eu tenho que mentir dizendo que eu estou bem? Não, mas eu preciso dizer para o outro, hoje eu não estou bem. Eu preciso que você me dê um tempo para que eu possa... E às vezes silenciar, silenciar. Né? É uma comunicação importante. E as pessoas ainda não sabem ler muito. Porque às vezes você chega mais, né, introspectiva, mais reservada. Hoje ela chegou, tá muito bicha, eu falei com ela, não falou comigo. E às vezes você... E não, às vezes não tem, não é sobre o outro, é sobre você, de como você está se sentindo. Mas como o outro não entende o limite dele do outro, né, ele acha que sempre do lado dele. Então, entender, falar, é preciso... sinalizar. Sinalizar para os outros que hoje eu não estou bem.
E nós mulheres, eu falo que nós mulheres somos mulheres de fase. Nós somos Seres hormonais totalmente cíclicas. subindo e descendo. Então, é preciso que o outro saiba. E aí volto de novo para os relacionamentos. É preciso, por exemplo, que o homem que se relaciona com a mulher, né, ele entenda sobre o ciclo menstrual dela. Porque em cada fase desse ciclo... E esse relacionar não é nem amoroso, né? De Sim, marido e mulher. é de sobre convívio, respeitar. Sim. né? Pode ser o chefe. Tem que entender que... Entender que uma mulher, quando ela está na TPM, ela vai agir de um jeito. Quando ela está ovulando, ela vai agir de outro jeito. Quando ela menstrua, É um bicho esquisito mesmo, né? E se entender essas fases, porque não é porque eu quero, não é porque eu desejo estar desse jeito. É uma condição. E é lindo. Sim. É lindo. Sério. Eu acho lindo. Sim, é uma condição, né? Então, É eu um trabalho desafio muito. para o homem, porque É. como ele não é assim, nossa, agora eu entrei no climatério, né? Agora... Mas antes, gente, eu avisava, sabe, pro Renê, eu falei assim, Renê, pelo amor de Deus, pega leve, eu tô naqueles dias. E ele não queria saber, como, sabe, Renê, eu não sou homem. Mas não é falado sobre isso para o homem. Não é Não é falado. ensinado, né? Não é falado. Então, como é que ele vai entender de algo que ele não sabe? Isso aí é para ensinar em casa, né? Mas não podia A falar. casa tem que saber quando as mulheres estão nos seus dias femininos. Imagina que antes você não podia falar nem isso. Escondia, dizia que estava doente. Para né? comprar um absorvente, era um tudo segredo. É. E é como chegar hoje e querer que esse homem entenda de tudo isso, né? Trabalho muito no consultório essas relações. Bacana Sobre isso. planejamento, sobre observe sua companheira, veja qual é o ciclo que ela está, veja como você pode se comportar em cada ciclo, porque todos ganham. Todos ganham. Né? Eu estou fazendo isso para ela, e o que é que ela vai fazer? Não é sobre... Se ela está bem, ela vai estar bem com você. Então, assim, é recíproco. Não tem. Luci, olha para aquela câmara e fala um recado assim sobre saúde mental, sobre esses relacionamentos saudáveis para gerar. Que recado você dá para a pessoa assim, para a gente finalizar esse podcast, a pessoa guardar no coração essas suas palavras? Toma aí uma atitude, uma virada de chave. Eu olho para a saúde mental como algo além de físico. É um conjunto de coisas, de fatores, de posicionamento, de tomada de decisões. É muito mais do que simplesmente ir ao médico e tomar um remédio. Esse remédio, muitas vezes, ele vem de várias formas de se cuidar, de se perceber, do autoconhecimento, do gerenciamento das suas emoções, entender os seus ciclos, como nós estávamos falando, entender as minhas limitações. Se eu não consigo dar 100, por que eu tenho que me cobrar? Se o meu limite é 90, o meu máximo é 90, e eu vou ficar me punindo, sofrendo por conta que eu tenho que dar 100. Então, assim, se respeitar, se acolher, entender que temos limitações, eu acho que esse é um caminho. E a saúde mental se constrói no dia a dia, nas pequenas escolhas. Nas pequenas escolhas. Eu trouxe esse elemento aqui para simbolizar você, nessa trajetória de psicóloga e da nossa conversa, né? A girafa, ela não é predador de ninguém, ninguém é dela. Que lindo. Ela contribui livremente. Então, não preciso devorar ninguém para poder estar na vida. Então, Sim. que nas relações nós possamos mensurar até onde vai o limite. E aí você está falando da girafa sobre flexibilidade também. Ela aprendeu a alongar o pescoço, né? Porque as folhas estavam sempre em árvores mais altas. Então, eu também preciso ser essa pessoa e ser flexível dentro das minhas relações, né? Bacana. Então, escolhi bem, né? Escolheu muito bem. Um abraço e até o podcast sobre saúde mental.